Oi, meu nome é Grazi e você está no canal Medo e Companhia. O Sombral, caminho sem volta. Dizem que há muitas maneiras de se chegar ao Sombral. Algumas pessoas tropeçam sem querer no caminho errado. Outras são atraídas por algo que sussurra em seus ouvidos e promete respostas. Mas a verdade é que ninguém chega lá por acaso. Há sempre um motivo, um chamado, um deslize imperceptível que abre uma porta para esse lugar onde a realidade se desfaz como fumaça. Os primeiros sinais de que alguém está prestes a cruzar para o Sombral são sutis. Começa-se com sombras que parecem mais escuras do que deveriam, sussurros no silêncio e a sensação constante de estar sendo observado. Os relógios falham, os reflexos nos espelhos demoram um segundo a mais para se mover e, de repente, o mundo parece errado. A entrada para o Sombral pode se manifestar em qualquer lugar. Uma viela que não deveria estar ali, uma porta que nunca existiu antes, uma escada que parece levar a um lugar que ninguém conhece. Quem atravessa esse limiar não percebe imediatamente que deixou o mundo real para trás. No início, o Sombral se disfarça, imitando ruas conhecidas, prédios familiares, até que, pouco a pouco, tudo se transforma. O céu se torna uma abóboda sem cor, o chão se estica e se encolhe como um pesadelo em constante mudança, e as sombras ganham formas que nunca deveriam existir. Os que entram nem sempre conseguem sair. O Sombral se alimenta deles, sugando suas memórias, seus nomes, sua essência. Aqueles que se esquecem de quem são tornam-se parte da paisagem, sombras ambulantes, vultos sem rostos que espreitam nas esquinas. Mas há alguns que lutam, que se agarram à sua identidade como um náufrago a um pedaço de madeira no oceano escuro. Para escapar do Sombral é preciso encontrar a porta certa. Mas essa porta nunca está no mesmo lugar e só se abre para quem consegue lembrar exatamente de quem é. É um teste cruel, pois o próprio Sombral conspira para confundir, para apagar memórias, para distorcer verdades. Muitos chegam até a saída apenas para perceber que não lembram mais seus próprios nomes, e sem nome não há volta. Os poucos que conseguem escapar nunca voltam a ser os mesmos. Há algo nos olhos deles, uma inquietação, um medo que nunca se apaga, e de vez em quando, no meio da noite, eles sentem uma brisa gélida e escutam um sussurro familiar, porque o Sombral nunca esquece aqueles que já lhe pertenceram. Eles sempre encontram um jeito de chamar de volta aqueles que ousaram escapar. Eu nunca acreditei em lendas urbanas, muito menos nas histórias sobre o Sombral. Sempre achei que eram invenções para assustar crianças e alimentar o medo do desconhecido. Mas tudo mudou numa noite chuvosa, quando sem querer eu tropecei naquilo que não deveria existir. Saí tarde do trabalho, como de costume. O metrô já estava fechado e eu decidi pegar um atalho por uma rua estreita que eu jurava conhecer. Mas, conforme caminhava, percebi que algo estava estranho. O silêncio era absoluto, não havia vento, não havia luz nos postes. Olhei para trás e vi que a rua por onde eu viera já não estava lá. No lugar dela, um beco escuro que se estendia muito além do que deveria. Meu coração acelerou. Continuei andando, tentando encontrar um caminho de volta. As paredes dos prédios pareciam se contorcer. Os sons ao meu redor eram distantes e abafados, como se eu estivesse submerso em um pesadelo. Então, vi algo se mexendo na penumbra. Algo que não era humano. Figuras sem rosto observavam dos cantos, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Foi quando eu percebi. Eu estava no Sombral. Lembrei-me das histórias. Se eu quisesse sair dali, precisava lembrar exatamente quem eu era. O problema era que a cada passo meu, o meu nome parecia mais difícil de recordar. A minha infância, meus pais, minha casa, tudo se tornava nebuloso.
O sombral estava tentando me apagar. Corri como nunca antes. As sombras se aproximavam, tentando me envolver, me puxar para o esquecimento. Então eu vi uma porta velha de madeira que parecia deslocada em meio àquela paisagem distorcida. Eu me joguei contra ela e a abri. Fui engolido por uma luz fria e sufocante. Mas antes que eu saísse completamente, algo segurou meu tornozelo. Uma mão fria e ossuda, saindo da escuridão rastejante, apertou minha perna. Olhei para baixo e vi um rosto, ou o que um dia for um rosto, murmurando meu nome. Meus próprios traços refletiam ali como se aquilo fosse uma versão pálida e esquecida de mim mesmo. Um eu que o sombral estava tentando reter. Puxei minha perna com força, rasgando minha calça e sentindo um frio lancinante subir pela minha pele. Me atirei para a frente, sentindo meu corpo sendo cuspido de volta à realidade. A rua onde eu estava antes havia voltado ao normal. A chuva caía forte sobre meu rosto e meu coração batia descompassado. Mas algo dentro de mim ainda estava lá. Eu podia sentir. Desde aquela noite, evito lugares escuros demais. Evito caminhos desconhecidos e, principalmente, evito os espelhos. Porque às vezes, quando olho para o reflexo, vejo algo me observando de volta. Algo que parece incompleto, como se um pedaço de mim ainda estivesse no sombral, esperando pelo momento certo para me puxar de volta.